Olá pessoal, bom dia, Prof. Gui, aula de Geografia, turminha do 7º ano. Então hoje tivemos um contratempo, né? Então estou gravando a aula de vocês para que vocês tenham acesso e que continuem os estudos, tá? Então hoje nós vamos falar sobre as capitanias até tornarem-se estados. Muito bem, vamos iniciar a nossa aula de hoje. Então, capitanias. Pouco tempo depois da chegada dos colonizadores portugueses, em 1534, foi instituído o sistema de capitanias hereditárias. Então, aquilo que a gente já veio conversando na aula anterior, que vocês anotaram os nomes de cada capitania e os donatários. Então, você já tem isso anotado no caderno. Então, faixas de terras que se estendiam do litoral à linha de Tordesilhas foram entregues a fidalgos e comerciantes portugueses. Então, o que dividia o que era o final de cada capitania era a linha, o meridiano, a linha, o Tratado de Tordesilhas. Então, a partir daqui nós tínhamos as capitanias hereditárias, né? E aqui cada brasão equivalente ao donatário que recebeu. Por exemplo, aqui nós temos a capitania de Vasco Fernandes Coutinho, capitania aqui do Espírito Santo, ó. Então, seguindo essas linhas, a gente consegue visualizar isso no mapa. Essas pessoas passavam a ser nomeadas como donatárias e passavam a ser responsáveis pelo desenvolvimento de sua capitania. Então, eles recebiam essa porção de terra, eles tinham que empregar o dinheiro deles para fazer essa empreitada. Então, muitos se locomovendo de Portugal até o Brasil, chegavam em uma terra hostil e ainda tinham que fazer isso prosperar de alguma forma. Nomes como o Espírito Santo, Pernambuco, Maranhão e Ceará já apareciam no mapa, ou seja, nos nomes das capitanias. Então, esses nomes nós também vemos em alguns estados brasileiros atualmente. Então, eles já apareciam no Brasil, né, desde o tempo das capitanias hereditárias, né? Então, as dificuldades de administração de várias capitanias fizeram com que elas fossem aos poucos retornando para a tutela da coroa portuguesa. A primeira capitania teve sim o fracasso foi a da Bahia, a de Todos os Santos. Essa capitania é parte do que hoje é o atual estado da Bahia, onde foi implementado posteriormente, em 1549, o governo geral. Então não deu certo a capitania hereditária da Bahia de Todos os Santos, e aí posterior essa início de tentativa da capitania, sobrou ali as construções, uma série de coisas, e era a cidade em que foi implementado, então, pela estrutura que já tinha sido montada, o governo geral. Então, a assinatura do Tratado de Madrid entre os reis de Portugal e da Espanha, em 1750, oficializou o fim das disputas territoriais entre os dois países. Então, quando se efetivou o domínio português no interior do continente. Em 759 foi oficializado o fim das capitanias hereditárias. Então é que são dois movimentos. Nós temos um movimento aqui, que é a disputa entre Portugal e Espanha, porque não era bem certo aonde passava a linha de Tordesilhas, era uma coisa muito imprecisa. Então eles estavam disputando, os portugueses querendo poder avançar mais no território, e os espanhóis querendo defender o seu lado de que a linha deveria ser respeitada. Então, mediante isso, eles assinaram um novo acordo, que foi o Tratado de Madrid, que aí ele vai oficializar o fim dessas disputas por esses territórios. E os portugueses conseguem uma vitória, podendo avançar no interior do continente, né? E aí no ano de 1759 é oficializado o término das capitanias hereditárias. Ao longo de todo o século XVIII e no início do século XIX, a divisão interna do Brasil foi remodelada, tendo em vista a garantia da posse das terras contra os invasores estrangeiros
interessados principalmente nas riquezas minerais do Brasil. Então, a capital do Brasil, que antes era em Salvador, ela precisa ser trocada de lugar, ficar mais próximo da região onde está prosperando, né, através do ciclo da mineração, mais próximo à região ali sudeste, próximo de Minas Gerais. Então, por esse motivo, houve o interesse e a necessidade de deslocar a capital do governo geral, que antes era na Bahia, agora ela passa a ser no Rio de Janeiro. Em 763, a capital do Brasil ela foi transferida. Então ela sai de Salvador, que é a primeira capital do Brasil, e ela passa para a segunda capital do Brasil, que é o Rio de Janeiro. O Rio de Janeiro ficava mais próximo da nova fonte de riquezas do país, a região mineradora de Minas Gerais. E não só isso. Se a gente pensar que, por estar próximo e ter o porto de escoação para esses ciclo da mineração, então o Rio de Janeiro era um local estratégico para se implementar, né, a nova capital do governo. Por isso foi feito esse deslocamento. Então, com a independência do Brasil em 1822, o sistema de capitanias aí ele é definitivamente extinto. Não, a partir daí não existem mais capitanias. E aí começa a se instituir um novo sistema no Brasil, que é o sistema de províncias. Então nós vamos ter a província do Mato Grosso, a província de Goiás, nós vamos ter, por exemplo, ali embaixo a província de Cisplatina, que anexava o Rio Grande do Sul e o Uruguai como uma única província, né? Então, depois da proclamação da República, aí nós estamos falando de 1889, o mapa do Brasil ele fica mais parecido com o atual. E as antigas províncias, que eram as províncias, elas começam a ter a categoria de estados. Tá? Então aqui nós vamos ter, né, vocês podem ver, já está um pouco mais parecido com o que é hoje o mapa do Brasil, mas ainda tem algumas diferenças. A gente não vê, por exemplo, o Acre aqui, né? Então, algumas diferenças ainda com relação ao mapa atual, ali o estado de Santa Catarina também, ó, há uma divisão entre ele aqui, ó. Vocês conseguem visualizar. Então, ocorreram ainda algumas mudanças na divisão interna. Em 1904, o governo brasileiro comprou o Acre da Bolívia, incorporando-o como um território. Então, o território do Acre a gente consegue visualizar aqui embaixo, próximo ao Amazonas. Né? Deixa eu verificar aqui se eu consigo botar o mouse. Território do Acre. Na década, então, de 1940, foram criados os territórios de Rio Branco, que seria rebatizado como Roraima, Amapá, Guaporé, que posterior virou Rondônia, Iguaçu e Ponta Porã. Então, território de Rio Branco, que depois vira Rondônia, território do Amapá, território de Ponta Porã e território de Iguaçu aqui, ó, dividindo esse pedaço do Paraná aqui, ó. Então, esses dois últimos territórios, que a gente está falando de Ponta Porã e Iguaçu, eles são extintos, são encerrados em 1946. Em 1960, o estado de Goiás recebeu o novo Distrito Federal, Brasília. Em 1979, o Mato Grosso foi dividido em dois, Mato Grosso e Mato Grosso do Sul. Já em 1989, a porção norte do estado de Goiás passou a constituir o 26º estado brasileiro, Tocantins. Então, essa parte aqui, ó, pertencia a Goiás. E aí emancipa-se, né, se separa e aí passa a formar esse novo estado que é o Tocantins, né?
Segundo dados de 2014 do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, a República Federativa do Brasil, também denominada como União, atualmente é composta de 26 estados, subdivididos em 5.570 municípios e um distrito federal, que é Brasília. Até o ano de 1988, o país também possuía territórios federais, administrados diretamente pelo governo federal, sem governo próprio e sem nenhuma ligação com qualquer estado. E aqui eu trago uma curiosidade, esse é um mapa do estado do Rio de Janeiro, tá? Então nós tínhamos o estado do Rio de Janeiro e dentro do estado do Rio de Janeiro nós tínhamos o estado da Guanabara, que ali nós vamos ter, né, a história dele. Em 1975 ocorre a fusão dos estados da Guanabara e do Rio de Janeiro, tá? Então aqui embaixo nós temos mais um mapinha, né, dessa subdivisão do estado do Rio de Janeiro. Então existiam 2 estados ali dentro. Então, com a Constituição Federal, estes territórios foram transformados em estados, com exceção de Fernando de Noronha, que foi anexado a Pernambuco como um distrito. A Constituição, entre outras tantas coisas, também proibiu a secessão, ou seja, a independência dos estados. Ou seja, é proibido inconstitucionalmente separar os estados do Brasil. Nos primeiros artigos da Constituição, ele vai falar que a União, que a União é a união indissolúvel dos estados, da União dos estados e dos municípios, né? Então, é inimaginável, é proibido constitucionalmente falar em separação, em criar outros países dentro do Brasil. Tá ok? Então, um abraço para vocês, muito obrigado pela companhia, bons estudos.